Bom dia, segundo ano. Hoje o professor Jefferson Rafael aqui vai trabalhar com vocês a questão de Estado-nação, questão de soberania, de poder, de fronteiras, muito exigido no Enem e também no SSA, mas bem incorporado aí para o Enem. E nós vamos fazer o Enem esse ano, certo? Como um experimento, e no próximo ano nós vamos estar nas melhores universidades. Nosso primeiro ponto é o seguinte: o conceito de fronteira, mas não fronteira no que se refere ao fator natural, não, certo? Fronteira política. Na geografia política, a fronteira vai ser uma linha imaginária que vai dividir duas nações, né? Os limites de cada uma delas, certo? Então, o território aqui, ó, todo território vai ter sua fronteira. A fronteira pode utilizar um fator natural, pode sim, mas aí eu estou mais na questão política, de exercer poder, de exercer soberania sobre aquele território. Então, minha fronteira vai me dar essa condição aí, tranquilo? Essa é a nossa parte sobre fronteiras, então não esqueçam aí, beleza? Nós falamos muito também na questão do que se refere a Estado-nação. Pô, e o que é isso, essa questão de Estado-nação? Simplesmente fala: primeiro, para eu ter uma nação, eu tenho que ter uma identidade própria. Como eu tenho uma identidade própria? Eu vou ter um povo específico, claro, uma cultura específica e o meu território que já foi delimitado pelas minhas fronteiras. A soma do povo, cultura e território, eu vou ter uma nação. Uma nação com leis próprias, uma nação com um sistema de leis que atendam também a questão do poder executivo, legislativo e judiciário. A nação com o governo, eu vou ter o meu Estado-nação. Por quê? O país vai ter a questão física e o Estado, os aspectos políticos. Então é justamente a questão física, a nação, e os aspectos políticos, o governo. A junção dos dois, eu vou ter o meu Estado-nação. Toda vez que falar Estado-nação, você sabe que vai compor uma nação com identidade própria e leis próprias também. Beleza aí? Tranquilo? Estou me referindo aqui justamente a países, para não confundir com os estados normais, beleza? Ó, nós vamos ver muito falar numa questão que refere-se a esse tema, questão de Estado territorial e Estados nacionais. Estado territorial, como no livro de vocês vai estar aí falando, ó, surgiu lá na Europa. Muito tempo lá na Europa, de que forma os monarcas precisavam delimitar os seus territórios. Então, para isso surgiu essa necessidade de constituir a soberania. Então surgiu aí os estados territoriais, tranquilo? Então, mas aqui o poder exercido por uma só pessoa, poder excessivo centralizado, não tinha divisão desse poder. Já um estado nacional, então o que, ó, é um conjunto da nação, o poder pertence ao conjunto da nação, são os estados nacionais, certo? A questão de identidade própria do povo junto com as leis próprias do governo. Então vou ter aí, ó, os cidadãos vão estar controlando, o poder vai ser descentralizado. Beleza aí? Dando continuidade aqui ao nosso assunto, nós vamos aqui, ó, num ponto muito importante que é exigido. Você pode perceber que nas questões do Enem, de geografia, você vai ter que saber um pouco da história para poder chegar ao realmente aquela resposta correta. Então, vê bem, entender como se formou os estados nacionais pode ser crucial para a sua pontuação, tanto no Enem, como estamos falando aqui, como no SSA. Nós vamos ver nas próximas aulas como esse assunto pode ser exigido, certo? Ó, com a crise do feudalismo, eu vou ter aqui, ó, uma parceria que durou por muito tempo. Burgueses e reis, desde a época do mercantilismo, da expansão marítima, as grandes navegações, os burgueses com interesse de se enriquecerem ainda mais e os reis com interesse gigantesco de expandir seus territórios. Então, um ajudava o outro, meu amigo. Tinha uma troca de favores muito grande. Essa troca de favores, por muito tempo, fez com que fosse unificado várias situações essas que perduram até hoje em vários países, em vários continentes, como nós podemos ver aqui, ó,
Preste bem atenção, ó, a aliança de reis e burgueses, ó, o rei garantia a ordem interna, né? Porque o interesse realmente do burguês, do rei em expandir seu território, é que quanto mais tivesse expansão do território, mais comércio eles teriam, os burgueses teriam lugares para comercializar, para criar cidades, de acordo com os seus interesses. Ó. O apoio econômico à monarquia, ó, moeda nacional, proteção política, auxílio na formação dos exércitos, exército nacional, ó, incentivo e proteção à economia, apoio à organização do Estado, aplicação da justiça, isso tudo de maneira unificada. Vejam que todo esse parâmetro que nós temos hoje não é de agora, vem de muito tempo desse acordo, dessa aliança entre reis e burgueses. Tranquilo aí? Vamos lá, dando continuidade aqui. Como vocês podem perceber agora, nesse próximo slide aqui, nós temos como funciona essa organização do Estado Nacional. O Estado Nacional ele pode atender várias especificações, entre elas a forma de governo, monarquia ou república. Nós somos o quê? República, Brasil, República Federativa do Brasil. O sistema de governo parlamentarista ou presidencialismo. Nós estamos aqui do presidencialismo. E, por fim, a forma do governo único, que não é o nosso caso. Nós não temos o poder unificado, nós não temos essa questão centralizada, certo? Nós temos a sociedade de estados, onde é dividido esse poder para uma melhor administração. Tranquilo aí? Vamos lá? Dando continuidade aqui, nós chegamos aqui no ponto-chave, certo? Nós temos os estados nacionais. Beleza, tudo tranquilo, tudo de boa. Só que, veja, os estados nacionais eles têm fronteiras, que nós falamos, a questão das fronteiras, dos territórios, mas ocorreram fatos além dessas fronteiras. A fronteira política foi ultrapassada pela fronteira estratégica. Fronteira estratégica. Como é essa fronteira estratégica? Preste bem atenção. Ó, o mundo foi dividido. Vocês vão ouvir a expressão cortina de ferro. Cortina de ferro. De um lado, o capitalismo, certo? A parte ocidental da Europa. Do outro lado, o socialismo, a parte oriental da Europa, a famosa cortina de ferro. Isso aí perdurou por muito tempo. Um pós-guerra. Após 1945, o mundo aí fica dividido nesse embate ideológico, econômico, cultural e político entre Estados Unidos, defendendo o capitalismo, e a União Soviética, defendendo o socialismo. Mas tiveram algumas coisas antes. Por que culminou nessa Guerra Fria? Os antecedentes. Eu tenho um tratado de Yalta, certo? Esse tratado aqui de Yalta, o que foi ele? Ó? Terminou a guerra. Poxa, então todo mundo se reuniu para saber quais seriam os caminhos percorridos para se adotar pós-guerra. E principalmente, como é que seria definida a divisão dos territórios ocupados pelos alemães. Os alemães complicaram pra caramba. Então esse primeiro tratado aqui, ó, foi para isso. Depois veio o outro tratado, o Tratado de Potsdam, certo? Potsdam, complicado falar, mas vocês vão entender, certo? Se vocês não entenderem, é melhor do que eu cantar uma música aqui, vocês que escolhem, certo? O segundo tratado já tinha no primeiro, certo? Ia definir essa questão da divisão dos territórios ocupados pelos alemães. No segundo aqui, eu ia ver quanto a Alemanha ia pagar pelos seus atos pós-guerra, as penalidades da Alemanha, certo? Dividiu-se aí então o território alemão. Começou aí uma série de divisões no mundo. Do lado o socialismo, do outro lado o capitalismo. Então ocorreram muitas situações, certo? Pra vocês terem ideia, na questão que se refere ao Muro de Berlim, poxa, um muro construído, quem construiu o muro foi o lado socialista, viu? Que era para os capitalistas não ultrapassarem. Veja que a situação foi grande. Ó,
Países do primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, e países do segundo mundo, os países socialistas desenvolvidos. Cuidado nessa nomenclatura de divisão de mundo, certo? O terceiro mundo é que seriam os países pobres, os países subdesenvolvidos. Beleza aí, ó, capitalismo e socialismo, capitalismo sendo defendido pelos Estados Unidos, o socialismo pela União Soviética, e tiveram uma série de tratados, série de acordos para poder fazer o seguinte, ó, os Estados Unidos tomava medidas para poder atrair países para sua expansão capitalista, para essa grande abertura de mercado. E já a União Soviética também tinha suas estratégias para atribuir, para aproximar países que viessem a se envolver com o socialismo. Dentre elas nós temos aí, ó, o Plano Marshall, certo? E a Comecon. Plano Marshall definido pelo capitalismo, Comecon, certo? Definido pelo socialismo. Eram medidas, gente, medidas para poder reestruturar países, medidas de apoio, de investimento, certo? Então os Estados Unidos investiam em países destruídos pela guerra, colocavam incentivos para poder atrair, para poder mostrar que o capitalismo era essencial. E do outro lado, a União Soviética fazia da mesma forma, certo? Com incentivos, com investimentos para poder ajudar esses países e, por outro lado, ter esses países como aliados dos seus sistemas econômicos, certo? Nós temos aí a OTAN e o Pacto de Varsóvia, um grupo, um bloco de países, certo? Que faziam essa difusão. A OTAN defendendo o capitalismo, essa questão do Pacto de Varsóvia defendendo o socialismo. Então, eles, dois blocos que saíam defendendo seus ideais de acordo com cada sistema econômico, tranquilo? E também algumas estratégias políticas que eles tinham. Tem uma que é muito importante, que é muito exigida também nas questões, certo? É a questão da guerra, aquela guerra armamentista nuclear. Eita, complicou. Estados Unidos mostrava seu poder nuclear, União Soviética também mostrava seu poder nuclear, que era para mostrar aos países que se aliasse a um deles teria proteção. Não é que um lançou um míssil com o outro, não. Era uma corrida, na verdade, uma corrida armamentista para quem ultrapassava na frente dessa questão nuclear, tranquilo? Então, uma série de fatores aqui fizeram com que as fronteiras políticas fossem ultrapassadas pelas fronteiras estratégicas. Então, nosso grande exemplo de fronteiras estratégicas aí vai ser, a Guerra Fria. Tá tranquilo? Eu tenho uma atividade para vocês no sistema, certo? Vocês façam essa atividade. Na próxima aula, nós vamos ver como eu vou trabalhar esse tema no SSA e no Enem, certo? O exercício de vocês, algumas questões dissertativas, outras de múltipla escolha que são muito importantes. Qualquer dúvida, fala aí no zap, fala lá no grupo e tá tudo certo. Ou então, se vocês quiserem, a gente toca uma musiquinha. Beleza, segundo ano? Até a próxima, hein?